Para que Deus você reza? Olá, eu sou a Flávia Gaz, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai fazer algo super bacana, que é recapitular toda a primeira temporada de American Gods. Então talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que o comum, mas é importante aí para você entender os pontos chaves. Claro que não vai dar para falar de tudo, mas vai dar para te dar uma boa noção do que aconteceu aí na primeira temporada. Inclusive a gente tá fazendo isso por quê? Porque a partir de agora vai ter vídeo toda semana no canal de American Gods, porque a gente vai contar pra você não apenas o que tá acontecendo nos capítulos, mas também te explicar quem são esses deuses, de onde eles estão vindo, por que tá rolando tudo isso. Porque eu sei que quando você assiste American Gods ou lê, você fica um pouco confuso mesmo, e esse é um pouco do papel tanto do livro quanto da série, mas a gente tá aqui pra te ajudar a compreender tudo isso. Inclusive, ó, um beijo aí no coração da galera do Amazon Prime, que tá sim patrocinando esses vídeos pra gente trazer esse conteúdo pra vocês. Eu tô absolutamente feliz, porque eu já queria fazer mesmo. Fazer patrocinado é a coisa mais amor do universo. Amazon Prime, todas as formas de coração possível. Então vamos lá. American Gods é uma série que trata sobre deuses e a chegada dos deuses na América do Norte, nos Estados Unidos. A premissa do Neil Gaiman, que foi o cara que escreveu o livro, é super interessante, porque ele fala assim, bom, tem uns deuses aí que são da África, outros são nórdicos, outros são, enfim, mas as pessoas, como são imigrantes, elas estão chegando nos Estados Unidos, elas também levam as suas crenças. Então, de um modo mais metafórico, elas levam os seus deuses. E daí o livro parte disso, mas de uma coisa não metafórica, do tipo, a galera realmente leva os seus deuses. Como se existissem um Zeus na Grécia, mas também um Zeus para cada povo grego que foi para outros lugares do mundo, porque eles acreditam nesses deuses e, portanto, esses deuses existem. Então, todo começo de capítulo, American Gods vai te contar alguma historinha de algum povo chegando nos Estados Unidos e trazendo seus deuses, ou então de deuses que deixaram de existir por conta dessas migrações. Logo no primeiro capítulo, ele te mostra uma galera viking chegando nessa costa que eles não sabem o que é, que depois, né, seria chamada de América. Eu não sei se você sabia, mas essa é uma história verídica. Os vikings chegaram na América antes de Colombo, antes dos espanhóis. Eu não sei se você sabia disso, mas é real. Então eles chegam aqui e daí eles percebem que não tem vento, a costa tá tomada por uma população indígena, né, uma população natural do local, que, tá assassinando eles, e eles começam a rezar para o Deus, mas o que eles descobrem é, talvez o Deus não tenha vindo com a gente, porque o nosso Deus fica lá. Então eles começam a fazer rituais para tentar trazer o Deus dele, o Odin, que é um Deus de guerra, que é um Deus que tem um caráter bélico, para a costa da América, para eles poderem fazer ventar e ir embora. Então a gente sempre vai ver essas historinhas. E logo depois disso você é apresentado para os personagens principais da trama. O protagonista chama Shadow Moon e ele está preso nesse momento, você ainda não sabe por quê. E ele tá tendo uma sensação esquisita, tipo, ele logo vai ser liberado, mas ele tá tendo umas sensações estranhas. Ele não é um cara supersticioso, mas ele tá sentindo algo bizarro aí no mundo. E ele vai falar isso, inclusive, para a esposa dele. A esposa dele fala, imagina amor, tá tudo bem, logo você tá aí, bora, nós fica junto. E daí ele tem um sonho bizarro com uma árvore gigante, umas ossadas no chão, e quando ele acorda, ele descobre que a esposa dele morreu, e ele acaba sendo liberado alguns dias antes para poder ir pro funeral dela. Tem toda uma coisa de como ele chega no funeral, como ele chega no avião, porque afinal ele passou um tempo na prisão, então como é que isso funciona, né, quando você tá encarcerado e você sai, etc. Mas o mais importante é que ele acaba conseguindo um local, entrar num avião, e ele senta na primeira classe do lado de um cara esquisitíssimo, que se apresenta como o Senhor Quarta-feira, que o Shadow Moon pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, que dia é hoje? O Shadow fala, quarta-feira. Ele fala, bom, então tá bom, esse é o meu dia, então você pode me chamar de Senhor Quarta-feira. E daí o Senhor Quarta-feira oferece pra ele um emprego. Parece que ele faz coisas meio escusas e meio esquisitas, e que ele precisa de alguém que não apenas dirija um carro, mas que sirva como um tipo de guarda-costa. E o Shadow Moon não gosta nem um pouco dele e fala, não quero essa merda, valeu. E daí os caras vão embora e tal, e o Shadow descobre vários perrengues. Ele não consegue chegar na cidade, ele tem que alugar um carro, ele para nos lugares, e daí ele vai acabar num bar, e quando ele chega nesse bar, quem tá lá? Senhor Quarta-feira.
E daí o cara tá lá e ele meio que diz coisas que ele não deveria saber. Por exemplo, ele diz que sabe que o Shadow Moon tinha um emprego certinho que ia rolar quando ele saísse da cadeia, que seria com o melhor amigo dele, o Rob, mas que esse emprego ele não vai ter mais, porque o Rob morreu no mesmo dia que a sua esposa, a esposa dele, né, a Laura Moon. E o Shadow vai ficando muito incomodado com toda aquela situação. E ao mesmo tempo, eles estão lá conversando, chega o senhor Quarta-feira e fala, você não quer mesmo? Você tem um emprego aqui pra você? E daí ele coloca um valor super alto, tipo, você vai ganhar mó bem e às vezes você vai ter que bater em umas pessoas. Daí ele vai falar, olha, eu não vou bater em umas pessoas que eu não quero, vou bater só em umas pessoas que eu acho que eu tenho que bater. O outro fala, beleza, eles bebem 3 hidromel lá, negócio fechado. E daí nesse dia ele também conhece um cara que se apresenta como Leprechaun, que é uma figura irlandesa aí, do folclore, da mitologia irlandesa. E eles, se batem pra caraca. O cara tava afim de briga, ele fala, ó, você brigar comigo, eu te dou uma moeda aqui bonita de ouro especial. E eles têm uma briga do universo, o Shadow acorda sendo levado pelo Mr. Wesley, né, o senhor Quarta-feira, o cara que tá no volante, e ele tá com essa moeda. E ele vai até o funeral da esposa. Chegando lá, ele descobre que os caras morreram juntos, porque eles estavam num acidente de carro, e ela tava performando uma relação, um ato sexual no melhor amigo dele que estava dirigindo, então ela estava perfumando. E daí eles bateram. E ela, inclusive, morre com as partes privadas do melhor amigo do Shadow na sua boca. What? What the fuck? É... bom de pesadão. É bizarro. E daí ele fica puto, é óbvio, mas tem a mina do cara que fica mais puta ainda. A mina do cara tenta ficar com ele no túmulo da esposa, ele fala, mano, isso não está acontecendo comigo, não vai embora. E ele pega a moeda dourada que ele acabou ganhando do Leprechaun e joga naquele túmulo. Olha quanta coisa, eu tô só no primeiro capítulo, gente. Daí, o cara quando tá voltando pra casa, ele vê um aparato esquisito. Olha que ele vai ver por uma coisa muito louca, como se ele entrasse num túnel de simulação. Ele acaba dentro de um carro com um cara que se apresenta como Technical Boy, um garoto tecnológico, e vira pra ele e fala, você tá trabalhando com o Mr. Wesley, né, o senhor Quarta-feira? Ele falou, tô. O que você tá fazendo? Ele falou, não vou te falar, mano. E ele fuma um bagulho esquisito, fica todo um sistema bizarro. Ele é acompanhado desses caras que parecem os caras do Laranja Mecânica, por conta de ser tudo branco, com macacão e tal. Daí o Technical Boy fica putíssimo que o Shadow Moon não dá as respostas que ele quer, manda os capangas dele bater nele, batem bastante no Shadow, chegam a tentar enforcar o Shadow Moon numa árvore, de repente ele cai do coiso, né? Começa a explodir essas pessoas e a corda que estava prendendo ele estoura, ele cai no chão e assim a gente acaba o primeiro capítulo, que acontece muita coisa. No capítulo 2, de um outro lado, a gente também conhece o Technical Boy, a gente é apresentado para essa outra entidade chamada Mídia, que aparece pro Shadow Moon nos televisores, então ela aparece como I Love Lucy, tentando explicar pro Shadow Moon que talvez ele não tivesse que estar trabalhando com o senhor Quarta-feira, talvez tivesse que estar trabalhando nesse outro lado. Nesse capítulo também você é apresentado para uma divindade, todo capítulo apresenta alguma divindade, e nesse você conhece uma mulher que tá se sentindo meio mal e meio insegura e tá num encontro com um cara, e de repente o encontro começa a ir bem, daí eles começam a fazer atos privados e sexuais, e daí eles estão lá numa boa, e daí ela começa aí, cara, fala uns negócios bons pra mim, diz mais que eu sou muito linda e maravilhosa, diz de novo, e o cara vai falando cada vez mais um discurso que você vê que não é quase ele dizendo assim, e ele vai ficando mais em êxtase, ela vai ficando mais feliz até o momento que ela engole o cara pelas vaginas. E daí você faz... Essa é a divindade aí que você não sabe quem é ainda, mas é uma ótima apresentação de uma divindade. Mas ele fica bem dentro, tá? Dos órgãos dela. Ele fica passeando super feliz. Parece uma boa morte, eu acho. Enfim, no capítulo 2, ele foi lá, já passou por toda essa coisa aí do sepultamento da esposa. Então ele e o Mr. Wesley vão começar... Ele e o Bro lá
vão começar então a fazer o que o cara queria fazer, e ele fala que ele tem que passar por vários lugares do país para falar com uns amigos aí. Beleza. E daí, um desses lugares que eles param é uma casa que tem 3 irmãs, uma que é já uma senhora idosa, uma do meio e uma que é mais jovem que diz que tá dormindo, e as 3 meio que tiram sorte. Então elas começam a ler o sorte do Shadow Moon, dizendo que a sorte dele é horrível, ele vai morrer. E elas começam a preparar o jantar para esperando esse outro cara chegar, que era o cara que o Mr. Wesley, o Sr. Quarta-feira, queria falar. Esse cara se apresenta como Cernobog, ele trabalha no matadouro, e ele é um cara meio violento e esquisito. E daí ele começa a falar que na época de grande encantamento dele, numa época muito boa, ele matava as pessoas com um martelo, ele chega a mostrar um martelo pro Shadow Moon. E ele tem essa coisa de ficar jogando dama, e ele não quer ir junto com o Sr. Quarta-feira. Ele fala, eu não sei qual é o seu plano, eu tô bem aqui, eu não vou me unir a você porque você é bizarro. Ele não é a primeira pessoa que diz que o Sr. Quarta-feira é bizarro. O outro bro lá, o Leprechaun, também fala isso aí. E daí, sem ninguém pedir nada, o Shadow Moon fala, não, eu jogo com você, o que nós vamos apostar? A aposta fica, se o Shadow Moon vencer, o Cernobog tem que ir com eles. Se ele perder, o cara pode dar uma marretada bem na têmpora dele. Não sei se ele sobrevive, mas pode dar uma. E daí eles jogam e o Shadow Moon perde. E é assim que acaba o episódio. O deus que você é apresentado nesse episódio é o melhor deus, com o melhor discurso. Você é apresentado ao Anansi, que é um deus trickster. Trickster tipo Loki, faz umas peripécias assim. Dentro de um navio negreiro, ele é um deus africano que veio junto com esses escravos que estavam sendo capturados, e daí ele tem um discurso sobre a escravidão, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na vida, que eu não vou nem falar pra você, porque eu acho que você tinha que ver, assim. E tem um efeito especial dele se transformando numa aranha, inclusive a parte gráfica da série é maravilhosa, assim. É dirigida pelo mesmo cara que fez Hannibal, então tem vários detalhes, e é muito agressivo, assim. Tem uma câmera que mostra muito em detalhe, e quando ela abre, ela geralmente te mostra alguma agressividade, alguma violência muito na sua fuça, assim, que eu gosto bastante. Beleza, quando o Shadow Moon acorda no outro dia, quer dizer, o Shadow Moon antes de dormir encontra a terceira irmã que estava dormindo esse tempo todo, ela tá lá no telhado e ela fala sobre proteger o mundo de uma estrela, que é a Ursa Maior. Eles começam a falar, ela tem previsões para a vida do Shadow, a previsão dela é diferente das irmãs, ela diz que já que o Shadow não acredita em nada, o futuro dele não é nada, e ela pede um beijo, em troca ela diz que vai protegê-lo e vai dar um amuleto. Ele beija ela e ela dá uma outra moeda, ela pega uma estrela e dá pra ele, que fica pra ele como se fosse uma segunda moeda aí. Então quando ele acorda, ele resolve, não sei como, ele tem esse insight de meio que chamar o cara pra chincha pra jogar de novo, e ele ganha. Então a decisão que eles tomam é, o Shadow Moon vai tomar um negócio na cabeça, mas só depois que a missão estiver completa, porque o Cernobog tem que ir com eles. E os caras só vão embora. Nesse capítulo, a gente é apresentado para 2 deuses. Um deles é o Anubis, que é o deus morto dos egípcios, e mostra ele exatamente fazendo esse ritual dos mortos do egípcio, que acontece depois que a pessoa morre, se ela tem essa fé. E o outro é um Djinn, que tem um cara que é taxista, e ele acaba conhecendo esse Djinn, e ele fala, pô, o Djinn não é que ele necessariamente te faz favores, tipo um gênio, né? Um Djinn é tipo um gênio. Mas ele acaba meio que fazendo um favor por um cara depois que eles se apaixonam e passam uma noite maravilhosa fazendo atos privados juntos. É muito legal, tem muitos atos privados. E American Gods, eu aprovo todos eles. E outra coisa que a gente vê é um pouco da narrativa do Leprechaun, porque depois que ele acorda sem a moeda, ele percebe que alguma coisa deu errado, ele perde toda a sorte dele, e daí ele começa a ir atrás da moeda dele, e o que ele percebe é que essa moeda foi parar no caixão da Laura Moon. O problema é que por conta dessa moeda, quando ele vai lá e abre o caixão, tem Laura Moon lá? Não tem. Essa mulher reviveu. O outro capítulo, inclusive, vai se focar na Laura Moon, no relacionamento entre os dois. Você vai descobrir por que o Shadow Moon foi preso, você vai descobrir qual é o problema aí que aconteceu, por que ela teve aquele affair, como que ela morreu, todos esses bagulho, e depois como que ela acordou, porque ela vai para um ritual também egípcio dos mortos. Não é um ritual tão bacana quanto a gente viu antes, porque ela não acredita em tudo aquilo. Ela resolve que ela vai voltar. O deus Anubis diz, você não pode voltar, gata. Mas de repente ela realmente retorna. E quando ela retorna,
o Shadow Moon meio que se torna um farol de luz pra ela. Ela consegue saber onde ele tá e ela começa a ir atrás dele. Então ela chega e descobre onde ele tá quando ele tá sendo enforcado. Então é ela que mata todos os capangas aí do Technical Boy, etc. E daí também ela estoura a corda dele. E ela continua indo atrás dele. E esse capítulo vai encerrar num momento onde ela tá sentada na cama no hotel onde o Shadow Moon tá, esperando que ele volte. Mas ela tá morta, então tem mosquinhas. Ela tá estranhinha, mas é mais ou menos aí que o capítulo acaba. Logo depois disso, eles realmente se encontram e começam a se conversar, e eles chegam até a se beijar, a Laura e o Shadow Moon, e o coração dela até bateu uma vez. Só que logo depois eles saem, e tanto ele quanto o Senhor Quarta-feira são presos pela polícia, porque eles estavam fazendo vários esquemas aí pra ganhar dinheiro, porque nenhum deles trabalha, sacou? Tipo, o Senhor Quarta-feira vive de esqueminha. Assim que eles vão pra dentro da viatura e vão parar na delegacia, a gente corta para um encontro do Technical Boy com a mídia falando sobre essa terceira pessoa, que é o Mr. World, que não tá muito satisfeito aí com como o Technical Boy tá lidando com as coisas. Que não é pra matar o Shadow Moon, não é pra, tipo, tentar machucar o outro bro lá, o Senhor Quarta-feira. É pra conversar. E daí, quando os caras acabam na delegacia, esses três aparecem. Technical Boy, mídia e o Mr. World. E eles matam geral, só pra ter uma conversa. Só que essa conversa não vai muito bem, não. Os três estão lá conversando com o Senhor Quarta-feira e o Shadow Moon. O Senhor Quarta-feira não arreda o pé, fala assim: não vai rolar, não vou me juntar a vocês. Se vocês querem guerra, então vai ser guerra. Todo mundo se briga, os caras saem da delegacia e deixam os três ali no meio de um bando de mortos. Quando a gente corta para o encontro da Laura, a Laura percebe, né, que ela vê a luz meio que indo embora, que é o Shadow Moon indo embora. E assim que ela percebe, ela resolve ir atrás, ela se encontra com o Leprechaun e eles têm uma briga porque ele quer a moeda de volta. E ele chega a quase conseguir tirar a moeda de dentro dela, tipo, matar a morta-viva. O problema é que ela é muito forte, então a briga demora bastante. Mas de repente, porque tem muito barulho acontecendo, a polícia chega, vê ele que ele tá praticamente matando ela se finge de morta e ele fala damn, e daí ele vai ser pego pelas coisas, então ele também foge. Tá todo mundo fugindo nesse episódio. Tanto que no episódio que vem vai mostrando as consequências dessa fuga. Então o Shadow Moon e o Senhor Quarta-feira saem da delegacia percebendo tudo aquilo lá. A Laura tenta ir atrás dele, tá sem carro e tal. O problema é que daí eles meio que se desencontram. Quando ele chega, ela não tá lá, e daí ela tenta ir atrás dele, daí não funciona. E daí o Leprechaun acabam cruzando com o Salim, que é o motorista de carro que achou o gênio, e os três meio que se juntam. Ao mesmo tempo, o Shadow Moon e o Senhor Quarta-feira continuam a viagem deles. Eles chegam numa cidade esquisitíssima, bizarríssima, onde todo mundo tem arma, ama sua arma. E reflexos aí, né, das sociedades, enfim. E daí, você é apresentado para esse cara, que é um cara meio que uma divindade das armas e de ter armas, e ele meio que cuida daquela cidade, todo mundo meio que reverencia ele de alguma forma, e ele começa a tratar o Shadow Moon meio mal, e daí você não gosta muito disso, nem o Shadow Moon, mas o Senhor Quarta-feira tá de boaça, quietinho, esperando e meio conversando. Caiu um bagulho, gente, a gente vai continuar sem ele. Enquanto eles estavam conversando, o Senhor Quarta-feira meio que consegue convencer o Vulcan a fazer uma arma pra ele. O Vulcan tá lá fazendo a arma, ele acaba a arma e ele diz que essa cidade só curte ele e reverencia ele porque o Technical Boy, a mídia e o Mr. World meio que ajudaram ele a essa situação. Então que ele tá contra o Senhor Quarta-feira, que já chamou a galera, que a galera tá indo contra ele. O Senhor Quarta-feira não, arreda, meio que você percebe que ele já tinha entendido tudo isso aí e acaba matando o Vulcan. No capítulo 7, a gente meio que dá uma pausa de novo para mostrar um pouco da Laura. E o interessante é que começa lá no passado, do Leprechaun, quando ele ainda estava na Irlanda, e a vinda dele para cá, e a atriz que faz a moça que fala com ele é a mesma atriz da Laura. Então mostra aí que talvez tenha uma conexão, talvez, para o futuro. Guarda isso na sua mente. E daí então vai se pisando, esse episódio foca em falar como é que tá ela, com o Salim, com o Leprechaun, e daí eles deixam o Salim onde ele precisa ficar. Eles seguem em viagem, um frigorífico, porque afinal a mulher tá morta, né? E daí acontece um acidente onde a moeda dela sai do corpo, então ela realmente morre. E é assim que se encerra esse capítulo. O que leva a gente para a season finale, onde acontece uma de coisas. Então vamos lá. A gente começa com uma reunião entre o Senhor Quarta-feira, Anans, uma galera, e o Anans está dizendo aí pro Senhor Quarta-feira que ele deveria ter
talvez uma rainha. E existem aí as dualidades, né? Porque o episódio começa mostrando a história da Bilquis, que é a mulher que fez o e tal, e mostrando como é que ela era uma deusa e do sexo e tal, mas também mostra ela se alinhando com o Technical Boy, Media e Mr. World. E daí o Anansi fala, você tá precisando aí de uma rainha. E daí o Sr. Quarta-feira vai encontrar a Ostara. A Ostara nada mais é do que a Easter, ou seja, a Páscoa. E ela divide aí a celebração dela, eles chegam na celebração dela, que é o primeiro dia de primavera, com um bando de Jesuses. Porque lá eles falam que tem Jesus pra tudo. Tem o Jesus tal, daí tem o Jesus dos brancos, tem o Jesus dos latinos, o Jesus dos asiáticos, 40 milhões de Jesus, tem um monte de Jesus. É uma cena muito engraçada, assim, a galera. E o Sr. Quarta-feira chega, ela é super fofa e super bacana, e daí ele começa meio, porque ele tem essa coisa, né, do palavreado, ele começa meio a falar pra ela, olha, eu acho que esses Jesuses aí estão roubando seu dia. E além disso, gata, tá acontecendo umas coisas bizarras. O Vulcan morreu, quem matou foi a Media, o Technical Boy, o Mr. World. Ele não fala que foi ele, tá? Então ele deu uma mentidinha. Então ele começa a falar, eu acho que a gente tem que se preocupar, cara, porque tem alguma coisa vindo aí. E a melhor maneira de resolver essa parada aí é os humanos sentirem falta de coisas. Tipo assim, uma seca geral, mata todo mundo. Daí talvez eles tenham que olhar para certos deuses antigos e não para certos deuses novos, como a mídia, como a tecnologia, como... Sacou? E daí ela escuta isso e ela fica meio, talvez possa ser esse negócio aí. Mas começa a chegar uma galera na festa e ela vai lá recepcionar essas pessoas. Inclusive, uma das pessoas que chega nessa festa é a Laura Moon com o Leprechaun. E o Leprechaun e a Laura Moon vão meio que pedir ajuda pra ela ser revivida, pra ela voltar à vida. E daí ela diz que ela não pode fazer nada, porque ela não morreu de causas naturais, ela morreu por intervenção divina. Quando a Laura escuta isso, ela fica tipo, porque ela e o Leprechaun desenvolveram uma amizade, ele foi lá, ajudou ela quando a moeda saiu, né, eles estão ali amigos, mostra essa intimidade dessa atriz, que é a mesma atriz lá no passado e tal, e daí quando ela dá uma pressionadinha nele, ela diz, o Leprechaun diz, então, o seu acidente não foi meu acidente, ele foi meio combinado. O Sr. Quarta-feira tá de olho no Shadow Moon faz tempo. E ele tá meio que interferindo no destino do Shadow Moon para levar ele para um lugar onde ele teria que aceitar um trabalho do Sr. Quarta-feira. Como a gente pode ver, o Sr. Quarta-feira não é lá tudo, não é mesmo? Beleza. Eles estão vivendo esse pedaço aí, essa conversa, e daí chega a mídia e o Technical Boy e uma galera falando, e aí, mina, e aí, Ostara, qual é o local que você tá? Quando eles percebem que o Sr. Quarta-feira tá lá, começa a rolar um rancinho. E daí começa a rolar um bate-boca entre uma galera e a outra galera. E tá rolando um bate-boca, um bate-boca, um bate-boca, e de repente o Sr. Quarta-feira meio que explode uns capangas e diz que tá fazendo esse sacrifício em nome da Ostara. E todo mundo meio que paralisa. A Ostara deixa a terra inteira seca, como se firmando uma aliança aí com o Sr. Quarta-feira. E nessa hora o Sr. Quarta-feira vira pro Shadow Moon e fala, você acredita? E o Shadow Moon começa, mano, não sei, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E daí o céu vai se transformando, tudo vai se transformando. Ele, você acredita? E daí uma hora ele fala que ele é o Odin. Ele fala, você acredita? Quando o Shadow Moon fala, eu acredito, caraca, eu acredito. Pá, as trovadas começam a acontecer, as coisas loucas começam a acontecer. E é aí que a gente para nessa parte do episódio, pra gente ter só um finalzinho mostrando a Bilquis pegando ali um outro amor e indo para um lugar chamado House of Rock, que vai ser extremamente importante. E é assim que a gente chega na segunda temporada de American Gods. American Gods é uma série muito bacana porque ela te coloca num lugar de você entender quais são as suas crenças e ela te coloca junto com o protagonista Shadow Moon, então talvez você não entenda tudo. A gente vai fazer vídeos te explicando, então se você tem dúvidas, fala pra gente, porque a gente vai ter a explicar não apenas um pedaço da primeira temporada, como a segunda temporada. Tamo junto, eu e você e eu. E ao mesmo tempo ela é uma série que tem diversidade, que mostra um monte de coisa, vários tipos de amores, e ela termina, ela é muito bem gravada, eu gosto muito de American Gods, como é a adaptação do livro, e ela termina com esse presságio
de uma guerra que chega entre deuses antigos e novos deuses. E se você se pergunta um pouco aí e me responde. Você não trata as mídias sociais, a televisão, etc., até mesmo a gente que não se conhece, porém a gente está tendo aí um debate, como uma coisa muito maior na sua vida do que tantas outras coisas? Esse é o debate que a gente vai provavelmente assistir durante a segunda temporada de American Gods. Não se esquece de curtir esse vídeo, espalhar e se inscrever no canal se você curte ou quer entender melhor American Gods, porque a gente vai ter pelo menos um monte de semanas aí de conteúdo de American Gods pra gente criar esse diálogo muito bacana. Então, beijo e até lá!